Numa das madrugadas mais frias do ano, quando os termômetros mal conseguiam se manter acima dos 5 graus, um velho morador de rua chamado Damião caminhava pelas calçadas vazias do centro de São Paulo. Seus passos arrastados ecoavam entre os prédios abandonados e os becos escuros, como se o silêncio da cidade carregasse algo a mais. Um aviso, um lamento. Damião não era qualquer indigente. Aos 64 anos, tinha o olhar de quem já tinha visto demais e falado de menos. Os olhos fundos e amarelados denunciavam noites mal dormidas, mas havia neles uma inquietação constante, como se carregasse um segredo pesado demais até para os ombros calejados de quem sobrevive com o que encontra no lixo. Ele costumava dormir sob a marquise de uma antiga fábrica, fechada desde os anos 90, local onde ninguém ousava pisar depois que o sol se punha. Lugar maldito, diziam os poucos que paravam para conversar, mas para Damião era abrigo. Naquela noite em particular, ele sentia que havia algo diferente no ar. O vento parecia sussurrar palavras incompreensíveis, e uma névoa espessa se formava mesmo sem umidade suficiente. Era como se o próprio tempo estivesse parando ao redor daquela rua esquecida. Ao se aproximar da entrada da fábrica, notou que os portões de ferro estavam escancarados. Coisa rara. Ele sempre os encontrava trancados com correntes enferrujadas e cadeado quebrado. Aquilo o fez parar. Engoliu seco, olhou ao redor, mas não havia viva alma por perto. Apenas o som distante de uma sirene e o estalo de um poste prestes a apagar. Movido por uma curiosidade que mal sabia explicar, Damião entrou. O interior estava como sempre, cheirando a mofo, urina e abandono. O chão de concreto rangia sob seus pés e os feixes de luz da rua mal conseguiam atravessar as janelas quebradas. Ele seguiu até o canto onde costumava dormir, junto a uma velha esteira rasgada e um cobertor que mais parecia uma malha de fiapos. Mas, ao se deitar, percebeu que havia algo diferente. O ambiente estava mais frio, um frio que não vinha do vento, mas que parecia emanar do próprio chão, como se uma presença estivesse ali, logo abaixo dele. Foi quando escutou o primeiro sussurro. Não era som de rato, nem o miado de algum gato perdido. Era voz. Uma voz grave, quase sem emoção, que dizia seu nome. Damião. Ele se ergueu num salto. Olhou ao redor, tateou no escuro, tentou encontrar qualquer sinal de vida, mas nada. Apenas o vazio e aquela sensação gélida grudada à pele. Pensou em sair dali imediatamente, mas seus pés pareciam ter criado raízes. Estava preso, não pelo medo, mas por algo que ele mesmo não compreendia. De repente viu. No fundo do corredor da fábrica, entre duas colunas de concreto, havia uma silhueta, alta, imóvel, sem rosto. Um vulto escuro com contornos humanos, mas nenhum detalhe, nem olhos, nem boca, nem expressão. Apenas um vazio absoluto. Damião esfregou os olhos achando que fosse ilusão de ótica ou cansaço, mas a figura continuava ali, observando, ou ao menos parecia. A partir daquele momento ele soube. Não estava mais sozinho. Damião tentou dar um passo para trás, mas suas pernas tremiam como nunca antes. Ele que já havia enfrentado tempestades sob viadutos, brigas entre gangues de rua e até mesmo a frieza de quem finge não enxergar um ser humano estendido no chão, agora se via incapaz de reagir. A figura continuava imóvel, como uma pintura viva colada à escuridão. Mas o silêncio era o que mais o apavorava. De repente, a silhueta começou a se mover. Não caminhava. Deslizava como se o chão não existisse sob seus pés. Um deslocamento sem som, sem atrito, sem lógica. Cada metro que se aproximava fazia o coração de Damião disparar. Não como um tambor acelerado, mas como um motor prestes a explodir. A presença era sufocante. Damião fechou os olhos por um segundo tentando rezar, mas nem as palavras da infância vinham à sua mente. E foi nesse instante, quando tudo parecia ter congelado ao redor dele, que as vozes voltaram. Por que você voltou, Damião? Dessa vez não era uma só. Eram várias. Masculinas, femininas, infantis, roucas, chorosas, todas falando ao mesmo tempo dentro de sua cabeça, como se dezenas de pessoas estivessem presas ali, compartilhando o mesmo inferno. Ele gritou, mas não houve som.
Tentou correr, mas o corpo não obedecia. Era como se estivesse submerso em um líquido invisível, pesado, sufocante. Tudo que conseguia era mover os olhos e sentir a aproximação daquela entidade sem rosto que agora pairava a poucos metros de distância. Damião sentiu o ar rarefeito. Seus pulmões buscavam oxigênio que não vinha. E então, a lembrança. O ano era 1986. Ele ainda não era morador de rua. Trabalhava como vigia noturno, justamente naquela fábrica. Lembrou-se dos colegas, da rotina, do silêncio das madrugadas e lembrou-se também do acidente. Uma explosão, 3 mortos, um sumiço. Na época, disseram que ele foi o único a sobreviver, mas ninguém nunca soube ao certo o que causou a explosão. E Damião nunca falou. Agora, ele entendia. A entidade diante dele era o que restou daquela noite. O resultado do que fora escondido, silenciado, enterrado sob cimento e medo. Você os deixou morrer? Sussurrou uma voz feminina quase doce. E fingiu esquecer. A figura parou. Flutuava a centímetros do chão e mesmo sem ter rosto, Damião sentia que estava sendo encarado por olhos antigos e rancorosos. De repente, a temperatura caiu ainda mais. Seu cobertor, que antes só trazia desconforto, agora era inútil diante daquele frio sobrenatural. As paredes da fábrica começaram a chorar. Gotas negras escorriam dos tijolos, como se o prédio suasse uma tinta espessa, viscosa. As colunas tremeram, o teto rangeu, e então uma luz acendeu, não da rua, não elétrica. Uma luz azulada, fria, que saía de dentro da criatura. Ela se abria como uma flor de trevas. Damião, enfim, conseguiu gritar. Um grito preso por quase 40 anos. Mas não houve resposta. Apenas o eco de vozes antigas e o som metálico de correntes se arrastando pelo chão. O grito de Damião ecoou, mas não encontrou resposta. A própria fábrica parecia engoli-lo, como se os tijolos e as ferragens carregassem memórias vivas demais para permitir que qualquer som escapasse. A silhueta diante dele agora parecia mais nítida, mais sólida, mas ainda sem rosto. No entanto, sua presença começava a carregar um contorno familiar, como se aquela coisa já tivesse sido humana um dia. E foi nesse instante que Damião lembrou de Arnaldo. Nos anos 80, Arnaldo era o encarregado da fábrica, um homem reservado, rígido, sempre vestido com camisa branca e relógio de bolso. Ele era respeitado pelos funcionários, mas também temido. Todos sabiam que havia algo errado com ele. Era o único que não adoecia, que não faltava, que andava à noite sozinho pela linha de produção desativada do subsolo. E, principalmente, era o único que jamais envelhecia. Certa vez, Damião ouviu uma conversa escondida atrás de um depósito. 2 operários comentavam que Arnaldo havia trabalhado naquela mesma empresa décadas antes, nos anos 50, e que, curiosamente, a aparência dele era a mesma. Nenhuma ruga a mais, nenhum fio branco sequer. Na época, Damião riu. Achou que fosse lenda urbana. Mas naquela noite, diante da figura encapuzada que flutuava à sua frente, a lembrança voltou como um soco no peito. Arnaldo, ele murmurou, quase sem ar. A criatura parou. E pela primeira vez, algo que parecia um som de respiração se formou ao redor dela. Denso, morno, vivo. Foi então que a voz surgiu novamente, mas agora mais grave, mais próxima, quase íntima. Eu nunca morri, Damião, porque alguns pecados não deixam o corpo descansar. As paredes estremeceram. A luz azulada aumentou de intensidade. E pouco a pouco, imagens começaram a surgir nas superfícies da fábrica, como projeções vivas de um passado esquecido. Vídeos mudos se formavam nas paredes de concreto. Operários trabalhando, risos abafados, máquinas gigantescas em movimento. E então, uma sala escura, um altar rudimentar, um círculo de sangue. Damião viu a si mesmo ali, jovem, de joelhos, chorando, com as mãos manchadas. Ele gritou de novo. Tentou negar, mas não havia como. A memória estava viva demais para ser mentira. Ele havia participado do ritual. O ritual que prometia proteção, riqueza e longevidade em troca de uma oferenda. E naquele dia, 3 colegas desapareceram. Eles confiaram em você, disse a voz.
agora com a nitidez de um trovão distante. Mas você escolheu o pacto. Você escolheu sobreviver. Damião caiu de joelhos, com as mãos cobrindo o rosto. Tudo o que havia enterrado no fundo da mente estava voltando. O ritual, o sangue, os corpos que jamais foram encontrados. Ele fugira da cidade, passara a viver nas ruas, perdera tudo, menos a culpa. Ela o perseguira, silenciosa, por décadas. E agora, cobrava o preço. A figura de Arnaldo estendeu o braço. Os dedos eram longos, curvados, quase feitos de fumaça sólida. E quando tocaram a testa de Damião, algo se abriu dentro dele, como se uma ferida velha fosse rasgada de novo, expondo não só carne, mas alma. E ele viu a maldição que havia alimentado, viu os gritos que nunca saíram das paredes da fábrica, viu os 3 homens, Lúcio, Zequinha e Baltazar, sendo consumidos pelo chão durante o ritual. Viu Arnaldo sorrindo enquanto era coberto por sombras. E então ouviu a sentença. Você fugiu da morte por 40 anos, mas ela nunca te esqueceu. O toque da entidade parecia queimar por dentro. Não deixava marcas na pele, mas corroía a alma. Damião gritou, contorcendo-se no chão da fábrica como um animal ferido. As imagens diante de seus olhos agora se misturavam. Lembranças, visões, delírios. Tudo ao mesmo tempo. Ele não sabia mais o que era real e o que era castigo. Foi então que o chão se abriu. Literalmente, a terra rachou sob seus joelhos, revelando um abismo escuro que pulsava como carne viva. Do fundo daquele buraco, subia um calor nauseante, junto com vozes, muitas vozes, todas sussurrando seu nome em desespero, como se esperassem por ele havia muito tempo. Damião, Damião, Damião. Eram os 3. Lúcio, Zequinha, Baltazar, os companheiros sacrificados. Seus rostos antes familiares estavam deformados, como se o tempo e o sofrimento tivessem esculpido neles o rosto do horror. E mesmo assim, havia algo humano no olhar. Dor, traição, esperança, quebrada. A criatura, que agora ele não conseguia mais chamar de Arnaldo, apontou para o buraco e disse, com uma voz que parecia vir de 1000 bocas: o que foi dado, deve ser devolvido. Damião sentiu o corpo ser puxado, não fisicamente, mas como se o espírito estivesse sendo arrancado de dentro dele. Era uma força que ignorava músculos e ossos, algo mais profundo, como se suas décadas de fuga estivessem chegando ao fim, como se o pacto, enfim, exigisse seu pagamento total. Ele tentou resistir, implorou por misericórdia, gritou pelos nomes que nunca mais ousara pronunciar em voz alta. Mas não havia redenção. A dívida estava selada há muito tempo, e agora ele era apenas mais um número numa longa fila de condenados. Eu não sabia o que ia acontecer. Sussurrou já sem forças enquanto lágrimas caíam no chão rachado. A entidade se aproximou, ajoelhou-se diante dele, e pela primeira vez, algo que parecia um rosto se formou. Olhos fundos, vazios, e um sorriso lento, como o de quem já viu incontáveis outros implorando antes. Mas você concordou, respondeu a voz com uma frieza que cortava como vidro. Nesse instante, Damião foi puxado com brutalidade para o abismo, não com violência física, mas com a força inevitável do destino. Seu corpo ficou, mas sua essência desceu, descendo por entre gritos, memórias quebradas e mãos invisíveis que o arrastavam cada vez mais para dentro da escuridão. O chão se fechou. A fábrica ficou em silêncio. E no canto onde antes jazia um velho cobertor sujo, agora havia apenas um relógio de bolso antigo, parado às 3h33 da manhã, a hora do julgamento. Do lado de fora, ninguém percebeu. O mundo seguiu como se nada tivesse acontecido. Apenas mais uma noite fria em São Paulo. Apenas mais um morador de rua sumido. Mas quem passasse pela antiga fábrica nas noites seguintes poderia jurar ouvir algo. Um sussurro, um nome. E às vezes, quando o vento batia do lado certo, um grito abafado vindo debaixo da terra. E assim termina o relato sombrio de Damião. Um homem esquecido pela cidade, mas jamais perdoado pelas forças que o cercaram. Você acredita que tudo isso foi apenas delírio de uma mente perturbada? Ou será que existem pecados que,
Mesmo enterrados, continuam clamando por justiça debaixo da terra. Quantos moradores de rua carregam segredos que ninguém ousa ouvir? Quantos lugares abandonados ainda guardam pactos não pagos? Se você também sentiu um arrepio durante essa história, não ignore. Alguns sussurros não vêm do vento. Comente aqui embaixo. Você acredita que alguém pode escapar de um pacto com a morte? Deixe o seu like se sobreviveu até o final. Se inscreva no canal para mais histórias que vão perturbar suas noites. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Nos vemos no próximo pesadelo. Boa sorte ao dormir hoje.